salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela Vim TV, também pelo canal Busca Aqui, no Bico da Águia, onde a gente recebe aí pessoas para histórias bacanas, histórias interessantes. E claro, esse projeto que está começando com o pé direito, porque nossos convidados realmente fazem a diferença aqui no podcast no Bico da Águia. O podcast que tem o apoio do Busca Aqui. O Busca Aqui, que é esse aplicativo de buscas, onde você pode encontrar tudo o que existe na cidade de Montes Claros. É muito mais fácil do que todos esses aplicativos que você conhece, porque é daqui da região. Busca Aqui é daqui. Você pode encontrar de tudo. E o Busca Aqui é um dos patrocinadores aí do nosso podcast no Bico da Águia. Outro patrocinador também que está firme com a gente é a Personal Jingles, é comunicação através da música. Você pode comunicar através da música, que é bem melhor. É muito melhor comunicar cantando, e você pode entrar aí no site do Personal Jingle, www.personaljingle.com.br, e conhecer aí todos os trabalhos. E você que tem uma empresa, tem interesse em fazer um jingle, procure a Personal Jingle, a trilha sonora da sua vida. No Bico da Águia de hoje recebe um convidado que, na verdade, é uma pessoa que é muito importante, inclusive, para mim, não só para mim, mas para toda a comunidade aqui do norte de Minas, de Montes Claros, porque é uma pessoa que tem uma história incrível, uma história de militância pela arte, pelas transformações, pela revolução. Ele se considera um agitador cultural, um poeta, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma entidade aqui do norte de Minas que a gente tem muito orgulho todos os anos, e eu particularmente tenho muito orgulho de ter já compartilhado com ele muitos momentos importantes na cultura e na arte. No Bico da Águia recebe hoje o meu querido amigo Haroldo Pereira. Prazer, Haroldo, tá te recebendo aqui no Bico da Águia, cara. Só o Ivando com a apresentação tão genial como essa, meu irmão. Obrigado, prazer enorme da nossa parte também. Show de bola, cara. Você fez o barulho da águia aí, viu, velho? Essa águia voando aí no espaço. Essa águia é uma maravilha. Quer dizer, nós estamos no bico e no ninho dessa águia, né? Eu lembrei da Aruana, porque o ninho da Aruana, ela é a dimensão dessa sala. É verdade. Para cuidar dos seus filhotes, como nós devemos cuidar desse mundo. É verdade. Cara, e eu estou muito feliz em estar te recebendo, porque esse projeto, na verdade, a gente conta com o apoio dos amigos, né, cara, no início, para a coisa alavancar e tudo. E, claro, a gente já tem essa parceria de longos anos, essa amizade, esse conhecimento, e eu não poderia deixar de estar te convidando para ser um dos colaboradores, né, desse projeto, para estar contando a sua história, que é uma história, assim, muito interessante. Eu queria que você começasse esse papo aqui com a gente, contando exatamente essa história. O Haroldo Pereira, ele é montesclarense, ele veio de qual bairro, de onde veio Haroldo Pereira, é filho de quem? Eu sei, mas você vai contar pra galera aí. E quantos irmãos? Fala um pouquinho desse momento do Haroldo Pereira, criança aqui em Montes Claros, cara. O Haroldo inicialmente é João. É João Haroldo Pereira, né? É verdade. Um garoto negro do Coração de Jesus, nascido em Coração de Jesus. Olha só, cara. Vindo para Montes Claros aos 2 anos de idade para morar num dos bairros mais geniais dessa cidade, o Morro. Eu no Morro sempre, né, um bairro boêmio, um bairro cultural, um bairro revolucionário, um bairro operário. É verdade. Então um garoto que cresceu no Morro, convivendo ali com todas as vertentes da humanidade. Sim. Então, aos 2 anos de idade, tenho, além do Sebastião Nelson, irmão que já virou memória, né? Quando ainda era garoto, aos 21 anos. Depois a Maria Zenália, uma irmã maravilhosa que ajudou a me formar com a mentalidade, com o compromisso com a mulher, como a minha mãe, Juscelina Pereira Neta. O meu pai foi cedo, o João, né? O João foi cedo. Quando eu tinha 7 anos, ele já partiu. Porque o João enveredor, ele era enfermeiro, mas enveredor naquele caminho que o Eltomar também partiu, alcoolizado demais, aí foi embora mais cedo. São histórias, né? Mas aí tem a Zenália, a Solidade, né? Os 3 primeiros, sequencialmente, viraram memória cedo. O Sebastião Nelson, a Zenália e a Solidade. E hoje você só tem... Eu tenho hoje o Herculano Alberto, conhecido aqui como Culinha, sim, que reside do outro lado do rio, tem Pirapora e Buritizeira, ele está em Buritizeira e Cachoeira de Manteiga.
E tem a Ilamar também, que é minha irmã. E eu sou o caçula desse sexteto de Dona Juscelina. Dona Juscelina. Dona E Juscelina hoje é um Pereira dia Neta. especial, né? O dia da gravação do podcast no Bico da Águia, porque hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É lógico que o podcast vai passar posteriormente a esse dia, mas eu já aproveito para reverenciar todas as mulheres, porque todo dia é Dia da Mulher. E a Dona Juscelina, uma grande mulher, né, Haroldo? 92 anos. 92 anos. Aquela pessoa que, né, tava junto o tempo inteiro e continua junto. Fala um pouquinho da sua mãe, então, pra A gente. Juscelina é uma dádiva, né? Juscelina Pereira Neta, porque ela é enfermeira prática, também costureira e comerciante. E ela atuando no Morro, em Montes Claros, ela atendia todas as pessoas, sempre ia num lugar, no outro. E comerciante nesse bairro operário, Morro, né? Então ela atuava atendendo muitas pessoas, ajudando muitas pessoas. Em alguns momentos, tinha mais pessoas que chegavam para cuidarem da saúde, que ficavam hospedados em casa, do que os próprios filhos. Que bacana, né? cara. Essa atitude dela sempre foi muito importante para a gente, né? Inclusive com a preocupação social dela. E ela tinha muita amizade com os próprios médicos também, porque ela sempre recebia pessoas que estavam com problema de saúde. Então, o João Vale Maurício, que agora estamos caminhando para o centenário dele, o poeta e médico João Vale Maurício. Também o próprio Moacir Lopes. E também o saudoso Pedro Santos. Então, ela tinha essa relação, ela conseguia atender as pessoas, encaminhar as pessoas. E então recebia muita gente em casa, Dona Juscelina. Então, Haroldo, mas a Juscelina não é a única mulher na sua vida, né? Você é pai de meninas, né? E também esposo. E como é que são as mulheres aí na vida do Haroldo Pereira? Essa história ela é muito abrangente, porque eu casei garoto, né? Eu e a Baby Esperança, que é a Rita Rocha, nós casamos bem garotos e temos duas filhas, sim, a Amora e a Amanda. Sim. Né? Que a Amora hoje também é mãe, né, do Felipe e da Luz. Felipe com 9 anos, completando quase 10 já, e a Luz então que está com 4 meses. Então você é vovô Haroldo Pereira. Então, mas vamos aproveitar e deixa eu falar. E depois que casei com a Mirna Mendes, que é poeta, sim, e atriz, sim, em outro momento, né? E com a poeta e atriz Mirna Mendes nós temos 3 filhos, o Samuel, o Lucas e a Malu. Que bacana. E a Malu, cara, minha caçula, já tem a Maia. A Malu tem 19 anos e a Maia tem 7 meses. Então as mulheres estão presentes completamente. E tem o Lucas, né, também, o meu filho Lucas, que ele tem a minha parceira queridíssima Bárbara, minha neta que completou 10 anos, a Bárbara. Tem o João Lucas, pequenininho dos seus 3 anos, e tem a Maria Eduarda. E o Samuel não tem nenhum filho, e tem também a Renata, que tem a Renata tem a Luara Beatriz, que bacana, a Lua, né? Então esses filhos muito bacanas, esses netos. E falar das mulheres é uma dimensão, né? Depois tive a Renata, filha da Sandra, que foi no intervalo entre a separação com a Baby, um namoro, eu tive a Renata com a Sandra, Sandrix. E sempre apaixonado pelas mulheres, é uma paixão, acho que é um complemento muito amplo na minha vida, ter as mulheres. É a poesia na sua vida, né, Haroldo? De alguma forma, porque a mulher é a poesia também. Eu acho que o olhar feminino, o compromisso da mulher com o mundo me seduz muito, então eu ando ombreado com elas, né? Porque é muito importante isso. Haroldo, então, assim, você é um cara com uma família super bacana e tal. Quando começou essa verve, essa coisa da poesia na sua vida? Foi na adolescência? Você estudou em qual colégio aqui? Quais foram os primeiros escritores que, de repente, te influenciaram a falar, cara, as palavras têm poder, isso aqui é uma coisa interessante. Conta um pouquinho dessa história e depois eu quero também para a gente falar um pouquinho do nosso grande, saudoso amigo Tomás Santoro, que também fez parte da sua vida de uma forma muito intensa. Até hoje faz. Vive o Tomás Santoro. Mas em relação à palavra, desde criança, na escola, primária mesmo ali, os professores da área de português sempre destacavam uma coisa ou outra que eu fazia pelo envolvimento mesmo. E eu lembro de uma professora queridíssima mesmo, chamada Socorro, porque ela incentivava demais. Na época a gente chamava era composição, fazer a composição, a redação, né? Então ela sempre pedia para eu ler para a turma para virar o exemplo, né? Que bacana. Para incentivar os outros colegas. Então foi dentro da sala de aula. E aos 8 anos, por exemplo, em algum momento ali a gente
a palavra forçou mais a barra para mim, porque eu fiquei querendo dizer alguma coisa para uma colega de sala, para uma menininha que tinha um olhar mais brilhante, e eu fiz através de um verso. Que bacana. Aí, começou ali. foi de forma mais clara, foi ali, né? Mas aí, como eu virei um objeto de chacota, porque eu falo, o poeta, né? Naquela Mas época ainda. Eu sou uma pessoa da brincadeira, eu não me preocupei com aquilo, entrei na brincadeira e seguimos, né? Você sempre foi assim, agitado, assim, gesticulante, né? Sempre teve essa vibe assim? E a palavra sempre presente para traduzir essa inquietação, né? Porque a inquietação é a busca de melhorar o mundo, né? A gente, através da palavra, através da performance, através das artes, do teatro, né? Sim. Também sou ator. E esse processo apareceu e já aos 13 anos eu estava lendo os principais jornais do país. Ah, legal, cara. Né? Aos 13 anos de idade. O Brasil numa efervescência de publicações revolucionárias, de esquerda, para detonar a ditadura militar. Sim. Então eu estava lendo lá um Pasquim, um Grande movimento, Pasquim. um repórter. Você sabe fazendo que... Novos Tempos. Nós fizemos um jornal também na mesma linha, chamada Novos Tempos. Eu, Joba, Cláudia, Paulo Ribeiro, Galera vários bacana, amigos, fizemos né? esse jornal também revolucionário. Então aquilo tudo sempre foi uma atitude de lutar por melhoras no mundo, né? Como as mulheres têm lutado muito e nós temos que estar ombreados com elas. É verdade. Porque cada vez a gente vê, mas essa atitude, acho que tem que virar o Dia Internacional da Mulher, internacional, um feriado, uma luta, para fazer essa negociação com a ONU para que isso seja oficializado. As mulheres merecem tudo e muito mais. Com certeza, sempre. Você falou do Pasquim, cara. Eu tenho uma parceria com um grande amigo, jornalista lá de Belo Horizonte, o Pica-Pau. Não sei se você conhece ele. É um cara que tem uma militância de esquerda, assim, muito grande. E é uma música que fala do Pasquim, cara. Depois eu vou te mostrar essa canção. É muito legal essa música, que ele é dessa época. Ele tem 80 anos. Tá? Bacana. Porque o Erasmo também já estava os Pasquim e a Leila Diniz. Exatamente. Né? A música fala da Leila Diniz, ela fala do Pasquim. Eu vou te mostrar essa música depois, é muito bacana. E mandar um abraço para o meu amigo Pica-Pau lá de Belo Horizonte, grande parceiro. Mas, Haroldo, a adolescência, ela vem com aquela revolta, com aquela revolução. E foi na adolescência que você descobriu o rock and roll, o punk rock, que também fez parte da sua vida. E como é que foi esse encontro com o Tomás Santoro? Isso foi naquele momento, eu no Morro. Morro, para quem não conhece... É o Morrinho, você está falando? É o Morro. Porque fica os morrinhos de menino, mas é o Morro. Não, sim. Morro bacana. É o Morro. Sim. Nosso bairro popular, que é um dos primeiros da cidade. Quando veio a Baixada, que é ali em torno da Matriz, a descoberta da cidade, também acrescentou o Morro, que foi a extensão. E era distante demais da Baixada, onde é o mercado, onde é a Praça da Matriz. E ali era a referência... onde as pessoas de menor poder aquisitivo, né? As outras tinham as tradições, a grana, já ficavam mais lá para baixo. Todos divididos pela linha de trem, né? E a linha dividia. E nós construíamos a outra história revolucionária da negritude, Sim. dos operários, da cultura, das atitudes de luta, né? Então é essa referência. E que até hoje permanece. Até hoje. Então o Morro é um bairro magnífico. Eu sou um negro do Morro. Então essa história, e ali eu também descobri o rock, porque a gente tinha todo o samba, e o samba é rock. O samba é rock. Então a gente tinha todo o samba com as escolas lá, tinha escola de samba do Leonel Beirão de Jesus, que hoje dá nome à avenida, à rua Bonfim, Sim. que hoje é a Avenida Leonel Beirão de Jesus. Ele tinha escola de samba e nós morávamos de frente à casa do Leonel, da Dona Maria, uma família negra e de luta, que era a família de Dona Maria e do Leonel Beirão de Jesus. E nós éramos de frente, convivíamos muito, né? E com os batuques, tanto do carnaval quanto dos catopês, marujos e caboclinhos, que também a origem no Morro tem todos os catopês, o mestre Zanza sempre estava lá. E isso eu me lembro, inclusive, de uma visita que nós fizemos na casa do mestre Zanza, enquanto ele era vivo, para levá-lo para a entrevista do República. Nós tivemos lá no Morro e pegamos o mestre Zanza, que para mim foi uma grande honra. E o mestre Zanza nos deixou aí, mas seu legado é eterno, né? É eterno. Hoje o filho, o Zanza Júnior, está dando sequência também, junto com os outros mestres. E ali no Morro eu convivi muito com o mestre, saí atrás dos catopês desde garoto, vendo aquele batuque todo entusiasmado e saía sem camisa.
e convivia integralmente com eles. E com o próprio Leonel, que tinha a boneca de Leonel que ele se vestia. Boneca de Leonel, famosíssima essa história. Então o próprio Leonel vestia para fazer as propagandas, né? Que hoje se faz na internet. O Leonel fazia. O Leonel era a grande comunicação da propaganda midiática das ruas de Montes Claros. Olha que loucura, uma velho. Boneca de Leonel. E eu acompanhava aquilo também. Então, o rock é teatro, é cinema, é balé, é a dança, é tudo. Então, aquilo lá já foi me empolgando. E, garoto, a gente começou a ensaiar com instrumentos plásticos dentro do quintal, lá na Rua Bonfim. Eu, o Diva, o Sérgio. Sérgio virou memória. Tocava bateria o Sérgio, o França, e a gente fazia aquilo e compunha coisas autorais. Eu ia participar de um programa da Rádio Sociedade, porque a Rádio Sociedade era que aglutinava tudo. Era a espécie dessas grandes TVs hoje. A Rádio Sociedade fazia tudo. A gigante do ar. As músicas, ZYD7. Então fazia tudo, os programas de auditório, tudo, e a gente participava enquanto garotos. Que bacana. Eu cheguei a ganhar cantando rock da Jovem Guarda lá, ganhar programa e ganhar sacos de balas e tal. E aquilo foi me despertando. Mas o meu irmão, o Sebastião Nelson, ele era marceneiro e ele tinha vários discos, tinha lá os seus Rolling Stones, seus Beatles, Renato, seus Blue Claps, The Fevers, Caetano, Gil. Então era uma miscelânea maravilhosa. E eu ouvi aquilo tudo e eu fiquei extremamente apaixonado pelo Rolling Stones, né? Aquela batida chacriniana, né? Demais, cara. Do Chacrinha. Os Stones faziam aquilo de forma muito bonita. E aí o palhaço Mick Jagger, né? O Michael Philip Jagger, que era o palhaço de frente, era o homem frontal dos Rolling Stones, das pedras rolantes. E ele fazendo aquela mise-en-scène, dançando como palhaço, como um cara de borracha. Eu adorava aquilo. Nossa, mas é demais, né? Imitei aquilo muito na minha vida, tanto eu quanto o Eltomar. Como é que foi esse encontro com o Eltomar? Quando você conheceu ele? O Eltomar também era do Morro. De lá, né? Do Morro, na Santa Figênia, na Juca Prates, mas sempre no Morro. E nós nos encontramos ali, meninos e tal, naquele período. Convivíamos, mas não muito. Sim. Porque ele morria de ciúmes das minhas namoradas e vice-versa, né? E a gente acabava namorando quase as mesmas meninas do Faz Morro, parte, né? né, Aquela velho? coisa, garotos muito parecidos, negros. Você, cara, tem muita gente que confunde você como irmão do Eltomar Santos, porque garotos vocês são realmente muito parecidos. Muito parecidos e bonitos, né? Os Bonitos, negros, assim, claro. bem vistosos. Com certeza. Então as meninas ficavam disputando esses caras e aí de vez em quando a gente não se entendia por causa disso. Ai, ai. Né? Mas até hoje as pessoas ainda me confundem enquanto irmão sanguíneo de Eltomar, mas nós somos irmãos por opção, fomos e somos por opção. Espirituais, né, cara? Espirituais. Então, encontramos ali. Mas depois o Elton foi com a família para Belo Horizonte, ficou morando na rua Rio de Janeiro. E a gente estava na fase do punk. Isso. Aquela fase, a gente fazendo aqui o ataque cardíaco e tal. Aí começou a ter repercussão nacional, saía numa revista pop, saía no jornal o Globo, o Nelson Mota falava, o Zeca falava na revista pop. Mas o ataque cardíaco era daqui de Montes Claros? Era daqui. Fazendo daqui, o Sérgio, eu, o Eltomar depois na segunda fase. Então, aí nós fazíamos esse trabalho e começou a repercutir. O Eltomar estava tocando a produção da Banda do Lixo em Belo Horizonte, na mesma época. Sim. Aí uma vez ele chegou com a revista pop procurando Haroldo Pereira do Ataque Cardíaco. Ele falou, pô, mas você, cara, não... Porque eu não lembrava dos nomes, era outra dimensão já da fase. Já era outro momento, né? Aí nos encontramos e o Eduardo Lima, grande Eduardo. Grande, saudoso, meu querido amigo Eduardo poeta Lima. E comunicador brasileiro. Cara. O Eduardo Lima resolveu produzir Banda do Lixo e Ataque Cardíaco. Aí ele produziu um show na Escola Normal. Sim. O Eduardo Lima. Que legal, Haroldo. Que história bacana, velho. E a gente estava até fazendo um programa na rádio. Eu participava, o Cori Gonzaga participava, Simonal com Morena Brasileira, Tico Lopes com o Eduardo Lima. Aí tal, programas aos sábados. Aí ele produziu Banda do Lixo e Ataque Cardíaco. Foi um show demais. Imagina, com fila, com público enorme, na Escola Normal. Naquela época, punk rock na veia, né, Haroldo? Aquilo 77, né? Antes de 77, a gente fazendo punk rock. Foi muito legal. E nós fizemos a abertura e depois foi a Banda do Lixo. Mas foi muito interessante o Ataque Cardíaco, porque a gente tocava e durante o espetáculo, no envolvimento com aquele público energizadíssimo, né, de punks, garotos punks em Montes Claros, a gente jogava pão com manteiga para a plateia. Tal. E no final da nossa apresentação a gente jogava papel higiênico, né? Bacana, todo mundo. cara. E mamãe
sempre prestigiou a gente, Que legal. sempre, de forma magnífica. Ela parava aquilo tudo e falava, eu vou levar para casa para economizar. Então era muito engraçado, né? Ela fazia em todos os lugares que a gente ia. Ela via. Uma vez a gente estava em Ouro Preto, mamãe chega lá no Teatro Municipal de Ouro Preto. Sim. E fala pro pessoal, quer ver o Haroldo Pereira? Quem é? Sou a mãe dele. Aí o pessoal chegou lá e falou, tem uma dona aí que chama Juscelina, falou que é a mãe de Haroldo Pereira. Ela manda essa aí que é a comandante. Pô, e show mamãe de bola, entrou. cara. E a gente estava apresentando o espetáculo Feras Deveras, o olhar feminino da poesia, foi lindo. Depois saímos juntos e tal. Outra vez no Rio, a gente estava no Leme, num teatrinho, lá perto do Teatro Vila Lobos, que era um teatro alternativo, apresentando um recital também. E mamãe chega, antes de começar, procura no camarim e ia. Então mamãe é essa dádiva sempre, em nossa né? vida, porque ela realmente foi comprometida, Bacana. ela ajudou essa utopia crescer, que é da cultura. É verdade. Então Eldomar estava ali, a gente fez muitas coisas, né? Ele com a Banda do Lixo, a gente com o Ataque Cardíaco. E depois essa cena dissolveu, nós fomos para o Rio juntos. Eu quero que você me conte essa história do Rio no próximo bloco, porque papo, quando é bom, ele vai fluindo e o tempo passa rápido. Né? Nós temos que dar um intervalo agora no podcast No Bico da Águia. Você também que acompanha o podcast pela Vim TV, né? O nosso podcast que tem o apoio do Busca Aqui, esse aplicativo onde você encontra tudo que você precisa em Montes Claros e, claro, também da Personal Dingo, a trilha sonora da sua vida. Estamos abertos aí a mais patrocínios, porque aqui a sua marca, com certeza, tem uma visibilidade. Haroldo, no segundo bloco eu quero que você me conte essa história do Rio de Janeiro, porque o Santoro já me contou grandes aventuras de vocês no Rio de Janeiro, ali no meio, encontrando com pessoas assim incríveis. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com Haroldo Pereira no Bico da Águia.